A Deus. Coisa boa. Vamos orar? Feche teus olhos, levante suas mãos, adore ao Senhor, engrandeça a Ele. Pai, somos tão gratos a Ti nessa noite, porque estamos nesse lugar para sermos instruídos por Você, para recebermos, Pai, da Tua palavra. Senhor, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Nós cremos, Pai, que existe um propósito de estarmos reunidos aqui nessa noite. E o propósito, Senhor, de estarmos reunidos aqui é Jesus. Ele é o centro da nossa vida. Ele é o aniversariante, Pai, nesses dias. E é isso que nós celebramos. Nós somos gratos por Tua palavra, que vai ser ministrada e vai tocar ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1. Lucas, capítulo 2, versículo 1. Sabe, queridos, nós estamos em período de Natal. E no Natal, nós comemoramos o nascimento de Jesus. É certo que muitas pessoas associam o Natal somente com festa, com fraternização, panetone, queijo do reino, Papai Noel, rena, árvore de Natal, né? Luzes e bolas coloridas. Todas estas coisas são símbolos naturais ou coisas que nos fazem lembrar do Natal. E esse é um tempo de fato de comemorar, de confraternizar, de presentear. Não há nenhum problema nisso. Mas nós entendemos, e você sabe disso, você é cristão, você nasceu de novo. Você entende que o propósito maior de celebrarmos o Natal não é nada dessas coisas que nós falamos agora, mas é celebrar o nascimento de Jesus. E como nós sempre falamos, né, nos cultos de Natal que temos nas igrejas, nós não sabemos o dia exato em que Jesus nasceu. Mas convencionou-se escolher o dia 25 de dezembro para comemorar o Natal, o nascimento de Jesus. Então, não há nenhum problema nisso, em nós celebrarmos o Natal. Não há nenhum problema em nós comemorarmos o nascimento de Jesus. Agora, nós não podemos, irmãos, nascer de novo, estar na igreja, viver a nossa vida, dizer que nascemos de novo, se nós não entendermos o que Jesus veio fazer. E eu quero conversar nessa noite sobre o que Jesus veio fazer, ou por que Ele veio. Amém? E eu quero que você entenda e preste bastante atenção, queridos, porque existe um sentimento de fatalismo, ou existe um sentimento ou uma ideia errada de fraqueza na vida de muitas pessoas, de muitos filhos de Deus. E isso leva essas pessoas a viverem de uma forma que Jesus não planejou que elas vivessem. E eu vou te mostrar na palavra nessa noite porque nós não somos fracos. Nós vamos entender pela palavra de Deus nessa noite, queridos, o que é que a vinda dele promoveu na minha vida e na tua vida. E você nunca mais, diga nunca mais. Não, desse jeito não. Acenda a luz aí atrás, irmãos, por favor. Eu acho que o povo fica quieto quando essa luz de trás está apagada. Acenda aí, por favor. Pronto. Diga, nunca mais. Melhorou, acho que foi a luz. Pode deixar acesa. Nunca mais, irmãos, você vai ser fatalista. Nunca mais Deus quer que você se veja como alguém que é fraco, coitadinho e miserável. Deus não te quer assim. Deus não quer que você seja assim, mas Deus quer que você entenda que você é igreja, e que igreja é um povo que triunfa na terra, e que a igreja é um povo mais do que vencedor, por causa daquilo que Ele veio fazer. Amém? Lucas capítulo 2, versículo 1, você abriu? A Bíblia diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império Romano para se recensear. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi,
a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho de ovelhas durante a noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão. Diga multidão. Não, diga com vontade, diga multidão. Uma multidão da milícia celestial, vários anjos, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Palavras de salvação. Vamos entender aqui um pouco do que tudo isso significa. Eu sei que você entende, já ouviu falar dessa história muitas vezes. Se você já veio à igreja algumas vezes em época de Natal, certamente esse texto ou outro dos textos do Evangelho, dos evangelhos que falam do nascimento de Jesus, foram citados, ministrados, explicados. Mas olha que coisa interessante. Eu escolhi esse texto específico de Lucas, porque ele diz que na noite em que Jesus nasceu, um anjo apareceu. E o anjo, ele trouxe boas notícias para aquele povo. E ele disse: olha, eu trago para vocês boas notícias de grande alegria. E não é só para você, é para todo o povo. Diga, quando Jesus nasceu, a boa notícia chegou. Não, desse jeito está vindo no meio do caminho ainda. Diga, quando Jesus nasceu, a boa notícia chegou. E a boa notícia era: se alegrem. Aleluia. Agora, por que era para esse povo se alegrar, pastor? Queridos, quantos lembram que quando Deus criou o homem no Éden, o homem era perfeito do espírito, na alma e no corpo? Esse homem tinha um perfeito relacionamento com Deus. Esse homem foi criado para ter intimidade com o Senhor. Esse homem não adoecia, não envelhecia, não invejava, não morria. Esse homem foi criado para dominar. Diga, dominar. De novo. Mais uma vez. De novo, para você não esquecer. Esse homem foi criado para dominar a terra, exercer autoridade, mandar nesse negócio. Mas aquele homem e aquela mulher, criados por Deus perfeito, que tinha pleno relacionamento com Deus, morre espiritualmente quando decide desobedecer a Deus no jardim do Éden. E a Bíblia diz agora que a terra se torna maldita por causa daquele pecado. O pecado de Adão e Eva passou a todos os homens, como Paulo nos diz no livro de Romanos. Só que Deus já deu uma promessa desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que chegaria o dia em que o filho da mulher, o descendente da mulher, pisaria a cabeça da serpente, tiraria a autoridade que agora o diabo recebeu no pecado do homem para andar sobre a terra, para exercer domínio sobre a terra. E ele diz: olha, quando vai chegar um dia, Gênesis capítulo 3, que o descendente da mulher vai pisar a tua cabeça. Todo aquele povo, irmãos, vivia, mesmo tendo aliança com Deus, eles não tinham a natureza de Deus dentro deles. Eles estavam separados de Deus. Eles aguardavam a manifestação do Messias. Eles aguardavam aquele que haveria de vir para restaurar o homem àquela condição que havia sido perdida. Uma condição de domínio. Diga, domínio. De novo. Mais uma vez.
Então, quando Jesus nasce, para cumprir aquilo que estava estabelecido acerca dele na palavra, o anjo diz: olha, boa notícia de alegria, não só para você, mas para todo mundo. Diga, aquele povo não poderia desfrutar da perfeita alegria sem Jesus. Eles não poderiam desfrutar da perfeita alegria sem Jesus. Eles estavam separados. O livro de Hebreus diz que os heróis da fé da antiga aliança, eles morreram aguardando a manifestação do Messias, aguardando o Redentor. Nós cantamos aqui no início, né? O louvor cantou sobre o Redentor. E Redentor, irmãos, é aquele que redime. E redimir significa comprar mediante o pagamento de um preço. Então, quando nós falamos que Jesus é o nosso Redentor, nós estamos dizendo que Ele nos comprou pagando caro por mim e por você. Então Ele vem e a Bíblia diz agora: olha, ei, esse é um motivo de alegria, não só para você, mas para todos os homens. A esperança voltou. Aquilo que o homem havia perdido no Éden, Jesus vem restaurar. Aquela condição de maldição espiritual, Jesus vem trazer de novo o homem para se conectar com Deus. Jesus vem agora, queridos, e Ele diz: olha, essa alegria é para todo o povo. O Senhor, Cristo, o Salvador, nasceu. Aí Ele diz que quando os anjos aparecem e começam a cantar com Ele, Ele diz: a paz. Ele diz assim: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Diga, paz na terra. De novo. De novo. Aquele homem, quando se separa de Deus no Éden, a Bíblia diz, queridos, que ele agora se torna inimigo de Deus. Aquele homem agora não tem mais a paz do tipo de Deus, não tem mais a vida de Deus, não tem mais o relacionamento com Deus. Efésios capítulo 2, falando desse homem, diz que esse homem separado era inimigo de Deus. Aí a Bíblia nos diz agora, os anjos que aparecem louvando e glorificando o nascimento de Jesus, diz que olha, agora existe paz sobre a terra, para os homens a quem Ele quer bem. Oh, aleluia, diga, tem paz. Aí a Bíblia nos diz, lá do livro de Romanos, que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Diga, eu tenho paz de novo. Não, tem não. Diga, eu tenho paz de novo. Irmão, você não já sabe que eu vou pedir para você repetir com força. Então repete logo com força, porque a gente ganha tempo. Amém? Vamos lá, diga, eu tenho paz com Ele. Olha aí. Então, nós já temos paz com Ele. Por quê? Porque aquele que tem a paz está na terra. Ele nasceu, chegou o momento dele. E agora, queridos, a Bíblia diz que nós podemos nos reconciliar com Ele. Sabe por que Jesus veio para a terra? Para te reconciliar com Deus. Sabe por que Jesus veio para a terra? Para te livrar do inferno. Sabe por que Jesus nasceu? Para pagar o preço pelo meu e pelo teu pecado. Sabe por que Jesus nasceu? Para nos dar paz, para nos dar alegria, para nos dar proteção, para nos dar provisão, para manifestar cura na minha e na tua vida. Então, querido, não venha me dizer que você é um coitadinho. Aleluia! 1 João 3,7 diz assim: filhinhos, não vos deixais enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Diga, eu sou justo. Assim como Ele, Jesus, é justo. Aquele que pratica ou vive na prática do pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aí ele diz: para isto se manifestou o Filho de Deus. Diga, Jesus se manifestou para um propósito. De novo. Qual é o propósito? Para destruir. Diga, destruir. De novo.
destruir as obras do diabo. Foi para isso que ele se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ah, pastor, e o que é que o diabo tinha? O diabo tinha autoridade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quando estávamos sem aliança com Deus, separados de Deus, o diabo, irmãos, ele tinha autoridade sobre a nossa vida. A Bíblia diz em Efésios que nós éramos conduzidos pelo Espírito que ainda hoje opera sobre os filhos da desobediência. Nós éramos conduzidos pelo diabo para fazer somente a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Nós não tínhamos autoridade contra ele. Nós levávamos cacete do diabo e ainda achava que era Deus que fazia isso, e dizíamos, é assim mesmo, é Deus que quer. E o diabo ria e reinava rindo da nossa cara. Mas a Bíblia diz, cadê o texto? Que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir, diga destruir, de novo. Então, queridos, o diabo não tem mais nada com você. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus falando acerca dele, ele diz, olha, o príncipe desse mundo está vindo, mas ele não tem mais nada em mim. Sabe, nós podemos nos levantar e dizer, o diabo não tem nada em mim. O diabo não tem nada que possa prender a minha vida. Oh, aleluia. Ah, pastor, mas eu ainda passo por tantas dificuldades na minha vida. Bem-vindo ao time, eu também. Isso não significa, irmãos, que a nossa natureza não é poderosa. E é isso que eu quero te mostrar nessa noite. Jesus veio para desfazer, destruir as obras do diabo. A autoridade que o diabo tinha sobre a minha vida e sobre a tua vida, Jesus destruiu. Jesus destruiu. Que autoridade era essa que ele tinha? A morte espiritual. A morte, a separação eterna de Deus. Jesus vem agora, e porque ele nos redimiu, ele derramou um preço para pagar o meu e o teu pecado. Aquilo que naturalmente nós nunca poderíamos fazer, ele fez derramando sangue. E quando ele derramou o sangue, e nós agora aceitamos aquilo que ele fez, o sangue dele nos purifica de todo pecado, nos torna justo, muda a nossa natureza, transforma a nossa realidade espiritual. Oh, aleluia. Então, nós não podemos nos ver como um coitadinho. Olhe para seu vizinho e diga, você não é um coitadinho. Agora, sabe quem quer te ver assim? O diabo. O diabo, ele quer que nós nos vejamos como coitadinhos. Como alguém que não pode, como alguém que não consegue, como alguém que não tem força, como alguém que nunca vai conseguir nada. É assim que ele trabalha. Como é que ele faz isso? Ele pega a minha vista e a tua vista e coloca nas coisas, e não em Deus. É assim que ele faz para nos vermos incapazes. Ele mostra a coisa e nos prende naquilo. Mas Deus, ele quer nos mostrar ele. Porque quando nós olhamos para ele, nós não vamos olhar para as coisas. Quando nós olhamos para o alto, irmãos, nós vamos olhar para as coisas e dizer, você não pode me parar. Ah, pastor, mas é complicado, eu passo por adversidade, por circunstâncias, minha mente é muito bombardeada. Eu sei, a minha também. Mas quando nós começamos a compreender aquilo que está em nós, aquilo que ele fez ou por que ele veio, a nossa perspectiva começa a mudar. Agora, eu não posso ouvir isso num culto de Natal, uma vez no ano, e achar que isso é suficiente. Eu preciso meditar nisso, eu preciso buscar a palavra, eu preciso ter intimidade com a minha Bíblia. Ler a minha Bíblia, meditar na minha Bíblia. Você precisa fazer isso também, irmãos. Para quê? Para que aquilo que ele conquistou para vocês fique tão firmado dentro de você, que o capeta pode aparecer, irmão, chupando manga na tua frente. Você vai olhar para a cara dele e dizer, ei! É só você? Por quê, irmãos? Porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Oh, aleluia, porque ele destruiu as obras do diabo. Diga, ele destruiu. A única coisa que ele tinha contra mim, contra você, era a morte, irmãos. E até se a gente morrer, hoje a gente é promovido. A única coisa. Quando as pessoas morriam sem aliança, elas estavam destinadas a um tormento eterno. Mas em Jesus,
Ele veio, morreu, se sacrificou naquela cruz. E agora, irmãos, nós temos vida eterna. João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Diga, eu tenho. Diga, eu não vou ter. Diga, eu já tenho vida eterna. Oh, aleluia! Ah, pastor, eu não quero morrer cedo não. Eu também não, irmão. Se Jesus não voltar, eu quero morrer com 100 anos ou mais. Mas, queridos, entende algo. 100 anos não é nada comparado com a eternidade. Meu Deus do céu. Somos seres eternos. Diga, eu sou eterno. Aleluia. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? Tem certeza? Está em dúvida não? Se alguém está em Cristo, é nova criação. Diga, eu sou uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Diga, em Cristo, eu fui reconciliado com o Pai. Então, Jesus veio e ele nasceu para que pudesse cumprir o seu ministério, morresse e ressuscitasse, para nos reconciliar com Deus. Diga, me reconciliar com Deus. A Bíblia diz, e ele não somente isso nos reconciliou, mas ele nos deu a palavra da reconciliação. Deus não estava levando em conta os nossos pecados. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos afastados. O amor foi revelado em Jesus. Aleluia, para nos reconciliar com Ele. E agora eu sou um com Ele. Diga, eu sou um com Ele. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor, você se uniu com Ele? É um só Espírito com Ele. Oh, aleluia. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus. Co-herdeiro com Cristo. Ou seja, temos o mesmo direito de herança que Cristo tem. Uau. Então você não é qualquer coisa. Você não é pouca coisa. 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo rogamos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. A palavra justiça de Deus, a expressão aqui é Deus de Kaiosune, que significa capacidade, habilidade de estar diante de Deus sem culpa e sem condenação. Diga, eu tenho acesso a Ele como se nunca tivesse errado. Agora, a Bíblia diz que somos embaixadores em nome de Cristo. Diga, eu sou embaixador. Agora me responde, como é que o embaixador vive? Diga, suprido, guardado, protegido. Como é que você está vivendo? Todas essas coisas, irmãos, são realidades conquistadas por Jesus na cruz. Se vamos viver isso ou não, somos nós que decidimos. Pela nossa busca, pelo entendimento, pela renovação da nossa mente, pela prática da palavra. Tudo isso que a gente está ouvindo, irmãos, não vai ser vida para mim e para você se a gente não praticar a palavra. Se nós não decidirmos obedecer a palavra. Vai ser só um monte de coisa bonita, você vai sair daqui empolgado, mas na prática da tua vida você não vai provar. Por quê? Porque a realidade conquistada por Jesus na cruz precisa ser vivida por mim quando eu aceito e decido andar nisso. Se não, vai ser só algo bonito que eu leio na Bíblia, me empolgo, me alegro e não vejo resultado na minha vida. E eu vou te dizer uma coisa, irmão, eu não quero isso não. Eu quero que o que está aqui, eu viva. Como é que a gente faz isso, pastor? Renovando a mente. Como é que eu renovo a mente? Buscando a palavra.
Romanos 12, 2. Transformai-vos. Quem se transforma? Vamos lá, quem se transforma? Não é ele que faz não, sem a gente fazer nada? Não. Transformai-vos, a vós mesmos, pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. E assim, você vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, diga, está nas minhas mãos. Somos nós que decidimos, buscando a palavra, meditando na palavra. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, não seja preguiçoso para ler a Bíblia. Não seja preguiçoso para orar. Irmão, se a gente não ler a Bíblia e não ora, a gente vai ser um crente fracassado. Mesmo tendo direito a tudo que a gente está ouvindo essa noite. Pastor, mas é porque eu tenho preguiça. Preguiça, irmãos, é obra da carne. A gente precisa segurar a carne. Nós precisamos alimentar a nossa mentalidade com a palavra. Fortalecer o nosso espírito recriado. Se a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para a Bíblia, irmãos, para ler, para ouvir, para meditar, para orar, a gente está com as prioridades erradas. E às vezes a gente está feito a gente era quando era do mundo. Ia na igreja no domingo à noite como desencargo de consciência. Já viu aquela pessoa que passa o carnaval todinho fazendo o que não deve, dando lugar à carne, chega na quarta-feira, vai lá botar um negócio na testa? O que é aquilo? Desencargo de consciência. Vivi no pecado, fazendo o que a carne queria, os dias todos de carnaval. Aí chega na quarta-feira, vamos botar uma cinza aqui para dizer que isso serve de alguma coisa. Isso serve de nada. Só melar a testa. E às vezes a gente está assim. A gente vive a nossa vida de todo jeito. Não busca, não ora, não medita, não lê a palavra. Aí a gente vem na igreja e acha que isso é suficiente. Não é. Eu não quero te enganar. Eu poderia muito bem te enganar e te tornar dependente de mim e dessa igreja. Mas eu não quero. Você precisa crescer para ver o que Deus tem para a sua vida. Nós não queremos ser uma igreja que te torna dependente da gente. Não, eu não quero que seja dependente de mim. Dos ministros desse lugar. Nós podemos aprender, receber, ser instruídos. Isso é maravilhoso. Mas entende, você precisa pôr em prática isso para que você viva isso na sua vida. Porque, irmãos, é maravilhoso se alegrar com o testemunho das pessoas. Dia 31 vamos ter o culto da virada. Vamos ter o nosso momento de testemunhos anual que fazemos aqui todo culto da virada novamente. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas melhor do que se alegrar com o testemunho dos outros é a gente viver. Nossas próprias experiências, nossas próprias conquistas. Aquilo que Deus diz acontecendo na minha vida, diga, eu sou embaixador. Embaixador, irmãos, não está preocupado com a alta do dólar. Cadê o pessoal que vai para os Estados Unidos aqui em fevereiro? Fique de pé, eu tenho uma palavra para a vida de vocês. Levanta também, Ana Luísa. Aleluia. Escute, vocês não dependem de Lula. Vocês não dependem da economia natural. Vocês não estão dependendo. Eu não sei como é que vai ser lá, pastor. Se eu vou ter suprimentos, eu vou passar necessidade. Não haverá falta. Sobrará. Vocês irão, vão viver tudo que Deus tem para vocês naquele lugar. Vão provar da unção de Deus naquele lugar. Vão receber do que Deus tem para derramar naquela igreja. E vocês vão voltar transbordando. Não faltará. O que vocês querem, Deus vai fazer. Só não fique com medo. Só não fique pensando como é que vai ser. Porque é o mesmo Deus que sustentou vocês até aqui. É o mesmo Deus que vai levar vocês para lá. É o mesmo Deus que vai trazer vocês para cá, transbordando dele. Pode sentar. Embaixador não mendiga. Oh, aleluia. Embaixador sabe quem supre ele. O embaixador dos Estados Unidos do Brasil não está pensando se o real está 6,15, não. Não, irmão, o embaixador dos Estados Unidos que vive aqui, ele sabe o suprimento dele de onde vem. O idioma que ele fala é o idioma de onde ele veio. O lugar onde ele vive, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, é território americano dentro do Brasil. Sabe o que é que significa? Você pode morar em Caruaru, mas onde você pisa, esse lugar é teu. Você representa o céu, meu irmão. Oh, aleluia!
Aleluia! Embaixadores. Somos embaixadores dele. Em nome dele. Irmão, eu vou te dizer, você vai num lugar... Antigamente tinha um negócio chamado pistolão. Quem sabe o que é pistolão? Algumas pessoas aqui sabem. Olha, fulano para entrar em tal emprego precisa de um pistolão. O que é um pistolão? Alguém que vai lá e diz, olha, fulano é meu, bota ele aí. Alguém que facilita o peixe. Alguém que facilite o negócio. Antigamente era assim. E queridos, eu vou dizer uma coisa, você chega num lugar e diz, olha, eu estou indo em tal lugar em nome do pastor Elinaldo. Oh, eita, pastor Elinaldo, aquele que anda de blazer. É aquele. Rapaz, que coisa boa. Já é grande coisa. Mas você chega e diz, ei, eu sou em nome de Jesus. Aleluia. Eu represento ele. Diga, eu represento ele. Colossenses 1,13 diz, ele nos libertou do império das trevas. Eu diga, ele me libertou. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No qual temos a redenção, ou seja, a remissão dos nossos pecados. Deixa eu te dizer uma coisa, para de se condenar por algo que você fez lá atrás. Você já pediu perdão? Pronto, ele já te perdoou. Não, pastor, mas é porque antes de eu nascer de novo eu fiz tal coisa errada. Meu irmão, acabou. No dia que você aceitou o que ele fez por você, já era. Não, pastor, mas eu errei depois disso. Se arrependeu? Mudou de rota? Acabou. Ele nem lembra. Se ele não lembra, por que você está lembrando? Sabe por quê? Porque o diabo quer te prender nisso. Dizendo que você não pode, que você não consegue, que você falha, que você é imperfeito. E é assim que ele quer te prender, mas a Bíblia diz, nós temos, diga, eu tenho. Diga, eu não vou ter. Diga, eu tenho a remissão dos pecados. Sabe o que é isso? O perdão dos pecados. Agora, isso não é liberdade para a gente viver na prática de pecado. Nós vamos ouvir a palavra, aprender a palavra, praticar a palavra, para que a cada dia a gente domine a nossa carne nas áreas que querem nos levar para cá, nós pequemos menos. Ele é a imagem do Deus invisível, versículo 15. O primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. Da igreja. Ele é o princípio, o primeiro a ressuscitar para a vida dentre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz, diga paz, pelo sangue derramado por meio da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Olha, a Bíblia está dizendo que o sangue nos trouxe paz. Diga, o sangue derramado me reconciliou com Deus. Agora, percebe? A Bíblia diz que ele, diga Jesus, que me libertou, que me redimiu. Diz, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Diga, o corpo de Cristo é a igreja. Ele é a cabeça. E eu sou membro do corpo. Agora, eu te pergunto, qual é a diferença da cabeça para o corpo? Só o local onde ele está. A cabeça é tão corpo quanto o braço. O dedo é tão corpo quanto a cabeça. Isso significa que você e o Senhor são um só. Espiritualmente nós somos corpo de Cristo. Espiritualmente nós somos corpo de Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que hoje somos filhos, mas que ainda não se manifestou o que havemos de ser. E tem coisa melhor do que essa? Tem um corpo transformado e glorificado para ser igual ao dele em glória. Oh, aleluia. Isso será glorioso, amém? Mas diga, já agora eu posso reinar em vida. Romanos capítulo 5 diz, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão. Aonde? No céu? Depois que morrer? Não, reinarão em vida. Oh, aleluia. Você reina agora e reina no milênio com ele. Oh, aleluia.
Aleluia! Por quê? A Bíblia diz que ele é o rei dos... De novo, ele é o rei dos... Às vezes a gente usa essa expressão e pensa que esse reis aqui significa reis da terra. Não, ele está falando de você que é rei. Pastor, eu sou rei. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, se eu não me engano. Ele nos fez reino e sacerdote. Diga, eu sou rei. Escuta quem está perto de você, diga, tu é rei ou rainha? Aí ele diz, versículo 21. A vós outros também, outrora, vocês eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Diga, eu me reconciliei com ele, por meio da sua morte, para viver para ele, de uma maneira santa, inculpável e irrepreensível. Mas aí ele diz, nós só podemos vivermos assim, se permanecermos na fé. Diga, se eu permanecer na fé. Aí ele diz, nós vamos estar alicerçados, firmes, e não vamos deixar nos afastar da esperança do evangelho. Oh, aleluia. Diga, eu não vou me afastar da esperança do evangelho. Aleluia. Colossenses 2,8 diz, cuidado que ninguém vos venha a enganar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Diga, eu sou aperfeiçoado nele. Aleluia. Ele é o cabeça de todo o poder e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por uma circuncisão natural, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado, diga, cancelou, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e nos constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando, tirando todo o poder dos principados e das potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Diga, todo o poder do diabo, toda a autoridade que ele tinha, Jesus publicamente os expôs ao desprezo. Aleluia. E a Bíblia diz que na cruz ele triunfou. Diga, na cruz ele triunfou. Não, triunfou não. Diga, na cruz ele triunfou. Agora, se nós estamos nele, aquilo que ele fez é meu e teu. Oh, aleluia, você não entendeu. Diga, aquilo que ele fez é meu e teu. Então, nós podemos triunfar sobre as obras do diabo. Nós podemos triunfar nessa terra, porque nós vencemos com ele. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo, nas regiões celestiais. Diga, fisicamente eu estou aqui. Não, eu acho que tem alguém vindo ainda no meio do caminho, né? Diga, fisicamente eu estou aqui. Espiritualmente, eu estou assentado à direita de Deus. Oh, aleluia, irmãos. Então, querido, para de se ver como um coitadinho. Ele nasceu para nos trazer boas notícias de salvação, para nos dar vida. Diga, me deu vida, redimiu meus pecados. Aleluia, diga, me fez uma nova criação.
me reconciliou com Deus, me tornou um embaixador. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero citar algo aqui bem rápido. Eu fiz questão de procurar a apostila Realidades da Nova Criação, do Rema, e pegar a parte final da apostila. Eu vou ler só algumas coisas, não vou ler tudo, mas eu quero te mostrar algumas coisas que Jesus conquistou para você. Amém? Eu vou citar só o livro onde está, não vou citar capítulo por capítulo. Depois, se você quiser, eu posso te passar esse material. Mas ele diz assim, o livro de Romanos diz que o que é realidade nele? Diga, redenção. Diz que nós somos considerados vivos para Deus, que temos vida eterna em Cristo, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que a lei do Espírito da vida de Cristo opera em mim e você. A lei do Espírito da vida. Sabe o que é isso? Tudo que tem a ver com morte não pode ficar no teu corpo. A lei do Espírito da vida. O Espírito que vivificou Jesus entre os mortos habita dentro de mim e de você. Aleluia. A Bíblia também nos diz que o amor de Deus está em Cristo Jesus, que somos um só com Ele, que temos motivo para nos gloriar em Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios que nós somos santificados em Cristo, que nós somos dele em Cristo. Aleluia. Que fomos gerados em Cristo, que os nossos caminhos estão em Cristo, que todos que morreram em Cristo serão vivificados nele. Aleluia. Que o amor de Cristo está em nós, que é Ele que nos confirma, que em Cristo sempre seremos conduzidos em triunfo, que em Cristo é que falamos na presença de Deus, que nós somos uma nova criatura, que nós conhecemos uns aos outros, não mais segundo a carne, que falamos em Cristo na presença de Deus. Gálatas diz que a nossa liberdade está em Cristo, que nós somos justificados com Cristo, que nós somos um com Cristo. Efésios diz que nele nós temos toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. A Bíblia diz em Efésios 2,6 que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Somos feitura dele, criados em Cristo. Em Cristo fomos aproximados de Deus. Somos coparticipantes da promessa em Cristo. Aleluia. A Bíblia nos diz em Filipenses que somos santificados em Cristo, que as minhas cadeias foram quebradas em Cristo, que nós podemos nos gloriar em Cristo, que nós temos um prêmio da nossa vocação em Cristo, que nós podemos guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo. A Bíblia diz em Filipenses 4,19 que em Cristo todas as nossas necessidades são supridas. Colossenses diz que nós somos santos em Cristo, apresentados como um homem perfeito em Cristo. Tessalonicenses diz que nós somos mortos e ressuscitados em Cristo. Timóteo diz que a nossa fé e o amor está em Cristo, que a promessa da nossa vida eterna está em Cristo. Diz que nós podemos nos fortificar na graça que há em Cristo, que nós podemos viver piedosamente em Cristo, que temos plena liberdade, Filemão diz, em Cristo, que Ele reanima o nosso coração. A Bíblia diz que nós estamos firmados no Senhor, que nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, que temos confiança em Cristo. A Bíblia diz que nele todas quantas são as promessas de Deus tem em Cristo o sim e por ele o amém. A Bíblia diz que em Cristo
fomos escolhidos, temos redenção, fomos feita herança, fomos selados com o Espírito da promessa, dados um novo homem, fomos achados nele, podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Nele tudo subsiste, nele todas as coisas foram criadas, nele temos tesouros ocultos, nele estamos aperfeiçoados e estabelecidos, nele, mediante ele, por meio dele, por intermédio dele, nós podemos dar graças a Deus, temos paz com Deus, temos acesso ao Pai pela fé. Por meio dele reinaremos em vida, por meio dele reinamos em graça e justiça. Por meio dele eu sou vitorioso, por meio dele eu sou reconciliado, por meio dele eu sou filho, por meio dele eu sou cheio do fruto de justiça, por meio dele eu tenho o Espírito Santo, por meio dele eu tenho acesso ao céu, por meio dele eu tenho cura, por meio dele eu tenho provisão, por meio dele eu tenho paz. Querido, Jesus nasceu com um propósito, nos dá tudo isso. Tudo isso são realidades conquistadas por Jesus. Nossa mente precisa entender, para não sermos presos pelas condenações e mentiras do diabo, mas para que possamos ser livres, ou andarmos nessa liberdade que já foi conquistada por mim e para você. Você pode ficar de pé, vamos orar. Eu quero que você agradeça a Ele por aquilo que Ele fez por você. Você vai celebrar daqui a pouco aquilo que Ele fez por você. O nascimento dele não é motivo de tristeza, mas é de alegria. Tem boa notícia para você. Tem boa notícia para você. Tem boa notícia para sua casa. Tem boa notícia para os seus filhos. Tem boa notícia para os seus negócios. Tem boas notícias para o teu futuro. Ele nasceu. Ele nasceu. E agora nós podemos reinar com Ele novamente. Nós podemos viver com Ele novamente. Nós temos livre acesso ao Pai novamente. Oh, aleluia, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós somos tão gratos. Porque o nascimento de Jesus nos trouxe vida. Porque Ele nasceu para cumprir o teu propósito. E a obediência dele naquela cruz nos reconciliou contigo novamente, Pai. Nos deu livre acesso à tua presença de novo. O espírito de dívida que estava sobre nós, as condenações que haviam sobre a nossa vida, aquilo que nunca poderíamos pagar, o Senhor venceu e triunfou sobre todas estas coisas naquela cruz. O Senhor venceu, o Senhor venceu, o Senhor venceu. O Senhor venceu. O Senhor venceu. Jesus disse algo para mim e para você que somos igreja. Ele ressuscitou e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. A autoridade que Ele recebeu, Ele confiou a mim e a você. Por isso você é a igreja triunfante. Você não é a igreja derrotada. Você não é o coitadinho. Você é mais que vencedor. Porque Ele nasceu, cumpriu o seu propósito nessa vida, morreu e ressuscitou naquela cruz. Você é vitorioso. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Porque nós somos vitoriosos. Olha para você e diga: tem boa notícia para você.
Olhe para quem está do outro lado e diga: tem boa notícia para você. Olhe para quem está atrás de você e diga: tem boa notícia para você. Diga para ele: teu futuro é glorioso nele. Diga: tua vida é gloriosa nele. Diga: tua família é gloriosa nele. Diga: os teus filhos